A notícia começa assim, ó. Boas práticas. Opa, sinal que o negócio aqui envolve más práticas. Já começa, né, com uma moralização. Autor de mais de 700 artigos é suspenso por 13 anos por infração contratual. Já misturou as coisas, tá? Na verdade, pessoal, um pesquisador da área da química chamado Rafael Luque Álvares de Sotomayor recebeu uma punição na Universidade de Córdoba, onde ele trabalhava, tá? Ele era professor do Departamento de Química Orgânica e ele foi suspenso sem salários, tá? Por 13 anos. Olha só, suspensão por 13 anos sem receber salários. É praticamente uma demissão, né? E o motivo dessa demissão é porque ele também trabalhava em outras duas instituições no exterior. Uma universidade em Riad, na capital da Arábia Saudita, e uma outra universidade em Moscou, na Rússia. E aí, só que ele tinha o trabalho em tempo integral lá em Córdoba, né, na Espanha, tá? Então essa que foi a infração contratual que ele praticou. E com razão, tudo bem, isso é um motivo, né, inclusive para a demissão, certo? Se a pessoa tem dedicação exclusiva, né, numa universidade, ele não pode trabalhar em outra universidade, mesmo que seja estrangeira, né, mesmo que escape do controle, digamos assim, né, das universidades ou de um sistema como é a CAPES, nós aqui no Brasil, tá? Isso é uma infração contratual, com certeza é um motivo para desligamento, ou no caso lá, né, a suspensão sem vencimentos por 13 anos, tá? E ele alegou que ele não recebia nada lá, que era mais uma questão ligada a redes de pesquisa, era mais uma questão de currículo, de você manter um vínculo internacional, que isso é bom, inclusive, para a universidade, e é mesmo, né? Mas, né, acho que talvez pelo fato de terem suspeitado, ou se ele recebeu ou não recebeu, a gente não sabe, tá? Mas é uma violação contratual, sem dúvida é um motivo, né, para a suspensão ou até a demissão do professor que tem dedicação exclusiva e trabalha em outros lugares também. Ó, pronto, já é uma limitação ali, né, que acontece, mas enfim, é correto juridicamente fazer isso. Mas aí a notícia continua. Ah, e é aí que eu me divirto, pessoal. Aí a notícia começa a falar que ele era... Aí vem um julgamento moral, assim, tá? Uma moralização, né, do cara, que ele escreveu mais de 700 artigos em áreas aí, nanocatálise, química verde, nanomateriais, blá blá blá, blá blá blá. Já recebeu mais de 29 mil citações, e só nos 3 primeiros meses de 2023 ele já tinha publicado 58 papers, 58 artigos em revistas especializadas. E fazendo um cálculo, seria o equivalente a um artigo a cada 37 horas. Então, é quase um por dia, tá? Ou quase um a cada 2 dias. É muito artigo publicado, certo? E aí é óbvio, galera, que se vocês pensarem assim, cara, é impossível uma pessoa publicar tanto. Sim, é impossível. Não tem? Eu mesmo, que sou uma pessoa rápida para escrever artigos, eu não consigo terminar um artigo em um dia ou em 2 dias, né? Porque você escreve o artigo, depois tem que fazer a revisão, tem que fazer as referências, é muita coisa, assim, é muito trabalhoso escrever um artigo, tá? E o cara fazia praticamente um artigo a cada 37 horas. É realmente algo assim sobre-humano. E aí vem aquelas questões moralistas também, como é que eles falam hoje? Extrativismo epistêmico, né? Que é quando um pesquisador ele obriga seus alunos, seus orientandos de doutorado, de mestrado, a publicarem coautoria com ele, tá? E realmente, se há essa obrigação, isso eu concordo que é um problema. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito comum nas áreas das ciências exatas, das ciências da vida, biológicas, na área da saúde, você ter equipes muito grandes de pesquisa, certo? E se o cara ele é um líder de uma rede de pesquisa grandes, tá? É muito comum nessas áreas que você é o gestor de uma rede de pesquisas e toda a produção realizada no âmbito dessa rede é feita em coautoria com vários autores. Então é comum, não é errado isso, tu entende? Tipo, não significa que a pessoa não trabalhou, não. Significa que ele é o líder de um grupo enorme de pessoas, tá? Então pode acontecer que se esse grupo ele tem uma produção muito forte, muito intensa de papers, certo? Ele vai ter o nome dele em vários trabalhos acontecendo e sendo publicados em vários lugares do mundo por várias pessoas, entende? Então não é errado isso, tá?
o cara, na verdade, ele pode ser um baita gestor, assim, né? Eu não conseguiria fazer isso. Eu não tenho essa habilidade de uma gestão de um grupo assim tão grande, sabe? Eu perco o controle rápido, assim, né? Dos movimentos de um grupo de pesquisa ou de uma rede de pesquisa assim tão grande. Mas eu quero dizer, sem saber quem é o cara, sem saber se tem plágio ou não, né? Se é uma repetição das mesmas ideias e tal. Mas vamos supor que o cara é realmente um bom gestor de uma rede grande de pesquisa internacional, com vários núcleos, né, de pesquisa trabalhando em vários lugares do mundo nessas temáticas de ponta. Pessoal, cara, se tu tem, por exemplo, sei lá, 20 orientandos, né, 20 membros aqui, 20 membros no Brasil, 20 membros no exterior, o pessoal vai publicando, turma, teu nome vai estar ali junto com esse grupo e isso não é um problema nenhum, certo? Bom, muito bem. Mas já acharam impossível, né, que ele fizesse tanta coisa assim, e realmente se for um artigo individual é impossível, né? Isso a gente sabe que é impossível, tá? E no entanto, aí depois vem a questão do ChatGPT, que ele admite que nos últimos meses tem usado o software de inteligência artificial ChatGPT para auxiliá-lo, tá? Agora consigo escrever, seriam frases dele, né? Agora consigo escrever em um dia artigos que antes exigiriam 2 ou 3 dias de dedicação, tá? Aqui eu concordo com a notícia, né, de que isso pode ser um problema, tá? Porque, não sei na área deles, né, da química, mas na nossa área jurídica, o ChatGPT mostrou que ele gosta muito de fazer redundância, tá? Ele fica lá fazendo uma enrolação atrás da outra, certo? Ele não tem ainda muita noção do que ele está falando, certo? E aí, a notícia também destaca uma coisa que é interessante na área acadêmica, que é a questão do ranking das universidades, né? Como que essa alta performance de produção, né, intelectual, ela acaba aumentando a pontuação das universidades no ranking, tá? Então, por exemplo, esse pesquisador sozinho, né, por ele ter tantos artigos assim publicados, por ele ter essa performance, né, de produção intelectual muito ampla, né, isso colocava a Universidade de Córdoba, né, num ranking assim bastante alto, tá? O ranking de Xangai, no caso, certo? Mas isso mostra um outro problema, uma outra mazela que existe no nosso meio acadêmico, né, que é esse produtivismo, né, sem pensar na qualidade, sem pensar no grau de inovação, na contribuição. E vocês que são pesquisadores mais experientes, que acompanham o nosso canal, sabem, né? Como tem falta de inovação, como tem reprodução, né? Nossa, que tédio que dá, né? A gente abrir uma revista importante e ver, assim, de vários artigos, um que o outro tem uma ideia realmente nova, uma ideia realmente original. A maioria deles é só reprodução de ideias que a gente já conhece, já sabe. Ah, tá lá só batendo na mesma tecla, assim, né? Então isso realmente é um problema, tá? Agora, a imprensa acadêmica, né, pessoal? Puxa vida, hein? Ela coloca aqui num balaio só várias questões que são problemas diferentes. Uma coisa é violação contratual, outra coisa é esse problema do produtivismo acadêmico que existe hoje, inclusive no Brasil, tá? Essa valorização da quantidade em detrimento da qualidade, que a gente concorda que isso é um grande problema que deveria ser evitado, deveriam se criar instrumentos mais adequados para valorizar a qualidade, né, e não a reprodução, a quantidade, né, da produção intelectual. E agora, a questão desse cara aqui, se ele é, né, gestor de uma rede internacional gigante de pesquisa, turma, não é um problema a pessoa ter praticamente uma publicação a cada 2 dias. Não é um problema. O nome dele ele vai estar, né, vinculado a produções de várias pessoas. Não é muito comum na nossa área, porque a gente trabalha com muita pesquisa de revisão literária, com ideias, com conceitos, né, com problematizações, então a gente tem que revisar tudo, né, porque uma palavra, uma vírgula errada ali, ela pode já dar um sentido completamente diferente, entende? Mas pesquisas que nessa área da química, por exemplo, que trabalha com dados, estatísticas, fórmulas, né, isso aí pode ser um negócio assim de uma reprodução, né, de informações que, né, talvez o cara nem tenha, ou ele confie tanto assim na sua rede que ele não tenha nem necessidade de confirmar, certo? Então, ó, uma provocação interessante, né, para a gente pensar. Como que nós somos tão críticos a nós mesmos, né, pessoal? Em momentos em que a academia está tão desprestigiada, né, na história, certo? A gente acaba, né, criando
esses monstros, né, para nós mesmos, né, criando problemas e entraves, né, para nós mesmos, certo, pessoal? Então, uma coisa muito importante assim para a gente refletir. Valeu?